Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre o medo, com o professor e psicólogo Maicon Teodoro, da UFMG. Então, professor, nós falamos no primeiro bloco sobre vários aspectos, né? Inclusive que o medo pode nos proteger, né? Mas o Alan, nosso colega aqui da TV, me perguntou durante o intervalo: o medo só traz coisa ruim? Ou existe aquele medo positivo, aquela dimensão positiva do medo? Existe, assim como a Lurdinha comentou no primeiro bloco, que o medo pode proteger a gente de entrar numa situação perigosa, né? Se você não tem medo, você se envolve mais facilmente em situações de risco. Então, o medo tem esse lado protetor. Agora, aquele que tem a tendência à timidez, por outro lado, ele tem a tendência a ter mais medo, a desenvolver o medo, ou não necessariamente? Tem, porque as pessoas tímidas, elas são mais introvertidas, né? E as pessoas mais introvertidas, elas costumam ter um pouco mais de ansiedade, e aí vem junto um medo, que muitas vezes aparece como forma de ansiedade. Né? Você ficar temeroso com relação a alguma coisa que possa acontecer com você. Tá. Eu perguntei no bloco anterior a diferença entre medo e ansiedade. Você dizia, ansiedade antecipa o futuro e traz para aqui e desencadeia uma série de reações. Do ponto de vista fisiológico, o que acontece no nosso organismo numa reação de medo? A gente tem a dilatação da pupila, a gente tem o coração batendo rapidamente, taquicardia, a gente tem as mãos suando, a gente tem o corpo fica preparado para fugir, né? E esse, como eu falei de comportamento, que o comportamento também faz parte da reação do medo, né? Normalmente o comportamento típico do medo é a fuga. A gente está preparado para fugir. Diferentemente da ansiedade, que ela vai tentar fazer com que você se esquive da coisa. Porque como é futuro, você não precisa chegar lá para sentir medo. Você esquiva, simplesmente. Você não vai à festa. Né? Você não vai naquele bar que é perigoso. Você não vai sair à rua à noite. Então, você está se esquivando do estímulo amedrontador. Né? Agora, nesse caso, tanto a fuga quanto se esquivar traz um componente negativo ou me ajudam a alcançar equilíbrio, amadurecimento, enfim. Claro, equilíbrio humano enquanto é possível. Essa é a solução a curto prazo. E é uma solução... Funciona na hora. Por quê? Porque a sua ansiedade diminui. Entendi. Então, se você deixou de ir à festa, se você deixou de sair, você relaxa e fica feliz com aquilo. Então, é provável que no futuro você faça a mesma coisa. O grande problema é que você fazendo isso, você não enfrenta a situação. E dependendo do que for esse medo, por exemplo, sair à noite... vai chegar alguma hora que você vai precisar sair à noite e você não vai sair porque você aprendeu que esquivar é o melhor caminho. E aí vem um componente que vai causar sofrimento psíquico. E perda de oportunidades na vida, né? Tá muito interessante. Agora, você dizia também da necessidade de procurar a ajuda do profissional, né? Como superar, por exemplo, um medo que imobiliza? Como superar a ansiedade do dia a dia? O medo, sim, é uma das áreas mais bem estudadas na psicoterapia. Então, o corpo de conhecimento é muito consolidado e existem teorias modernas que tratam o medo ou modificando o comportamento da esquiva e da fuga, ou mudando o jeito que as pessoas percebem aquele medo. Como elas interpretam a realidade. Como elas interpretam. Porque muitas vezes o medo, quando ele é muito acentuado, pode ser que a pessoa esteja fazendo uma avaliação errônea da situação. Então, ela supervaloriza aquela situação, o que vai acabar causando um medo extremo. Por exemplo, medo de pessoas mortas. Né? Algumas pessoas têm esse medo porque a avaliação que elas fizeram da situação é diferente daquelas que não têm. E aí entra o psicólogo com psicoterapia e funciona, tem dados que mostram que o progresso é muito bom e rápido. Agora, por outro lado, a Bíblia fala muito em temor de Deus. Temor de Deus não significa medo, mas, ao mesmo tempo, há experiências religiosas que incutem medo nas pessoas, né? Não é verdade? É verdade, é verdade. E isso tem
tem um aspecto que é muito negativo, principalmente na educação das crianças, né? A gente que trabalha com psicologia e acompanha no dia a dia como os pais educam os filhos, é muito comum que eles façam essa educação com punição e medo, né? Papai do céu está vendo, não faça... Então, é muito mais fácil amedrontar as crianças, né, com ameaças do tipo... que algum Deus está vendo o que ela está fazendo, que ela não deve se comportar daquela maneira, do que chegar para ela e explicar por que ela está fazendo aquilo que é errado e qual que é a maneira diferente que ela pode fazer. É um escape, é uma saída mais fácil. É mais né? fácil, é mais fácil. Agora, o temor de Deus é reconhecimento da nossa finitude, da nossa pequenez e dependência de um ser superior, claro, a partir da fé. Não significa, em hipótese alguma, medo, porque a relação com Deus para a vida cristã é uma relação de intimidade. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. É de reverência. É correto. Enfim, né? Agora, para a educação em geral, o medo vamos dizer assim, é uma fonte da qual pode brotar algo que eduque verdadeiramente? Para a educação em geral, não só no aspecto religioso. Não é o melhor caminho. Isso gera que tipo de pessoa? Gera pessoas que temerosa e pior, gera sentimento negativo com relação a quem está fazendo isso. Então, um pai que está educando através do medo, ele pode conseguir o objetivo que ele está querendo ali na hora, mas ele está produzindo um tipo de reação emocional, assim, de vínculo que não é o mais aconselhado, não é o melhor vínculo. Correto. Bom, eu tenho aqui a participação da Rositane Pessoa. O medo faz parte da nossa vida. Nós carregamos vários medos. Tudo que é novo nos amedronta e nos assusta muito. Às vezes tem o medo do amanhã e do futuro. Professor, por que o novo causa tanto medo? O novo causa medo porque ele traz uma falta de controle. Assim. O que é novo, a gente não tem controle, a gente não sabe como se comportar. E um dos componentes do medo é essa ausência de controle que a gente tem sobre a situação. E se eu não tenho controle, eu tenho medo. Correto. Isso aí, Rositana, obrigado pela sua participação. A Ana Maria diz que o medo é coisa séria, pois nos leva a ter sentimentos de que o nosso organismo não reconhece. O medo desperta outros sentimentos também, que a gente não reconhece, além daquelas reações fisiológicas que você falou? Pode despertar raiva, por exemplo, por não ter conseguido fazer alguma coisa. Então, um sentimento pode gerar outro junto com avaliações sobre o próprio medo. É possível. Tá certo. Então, talvez seja nesse sentido que a Annalise fala aqui. O medo é nosso grande inimigo. Claro que o medo nos protege, pode preservar a vida, etc. Ela está dizendo que é nosso grande inimigo, né? Que é uma supervalorização do medo, né? Ela está, provavelmente, o grau de emoção desse medo que ela tem com relação ao que for, né? Ao objeto, é grande demais e está paralisando. Por isso que ele é um inimigo. Claro, não é diretamente o nosso assunto falar das fobias, das várias fobias, né? Mas o que é mais fácil de tratar, de enfrentar? Um medo ou uma fobia? A fobia é o medo intenso, né? Que vai te fazer sofrer quando você encontra com determinado objeto que é a causa da fobia. Aí a gente tem vários tipos. Tem medo de, fobia de agulha, de injeção, de cachorro. De cachorro eu já tive, por quase 20 anos. E está bem hoje. Mas maravilhosamente bem. Meu filhote dorme lá no meu quarto. Está vendo? Então a gente pode enfrentar os nossos medos. Bom, a Fátima Silva diz o seguinte: o medo é uma reação natural que o organismo possui em face de algum perigo. Porém, em algumas pessoas ou em alguns casos, o medo se torna um inimigo terminal para o homem. Originado por estímulos estressores enviados ao cérebro, a sensação do medo desenvolve uma reação que libera compostos químicos pelo organismo, causando alteração dos batimentos cardíacos, da respiração e enrijecimento dos músculos. Algum comentário, professor? Perfeita, Fátima. Tá certo, Fátima, ok, fraterno abraço. Bom, no dia a dia, professor, como caminhar pela via espiritual e superar os nossos medos? Quando a gente fala aqui nesse programa de via espiritual, nós falamos daquela via que produz sentido para a nossa vida, para a vida do ser humano em geral. Né? Então, como trilhar essa via espiritual na superação do medo? Como a gente comentou, assim, essa proximidade com
Deus, né? Ou você ter uma religião, que são aspectos diferentes, mas que se complementam, ele protege a pessoa contra transtornos diversos, né? Mas ele sozinho, ele não dá conta. Então, a ajuda profissional, ela é necessária. Também. Ok. Bom, vamos ao nosso ping-pong. Eu lhe dou uma palavra, você me dá outra. Vamos. Fuga. É um comportamento possível em relação ao medo. Enfrentamento. É você mudar de opinião com relação a esse estímulo que te dá medo. Superação. Ultrapassar os limites com relação ao medo. Coragem. Coragem é um atributo necessário para o medo, para enfrentar o medo. Aliás, a palavra diz, né, a totalidade do coração. E na série Pensamentos Conexos, Nelson Mandela diz: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Alguma palavra? Reconhecer os nossos medos é extremamente importante para começar a mudar. Professor, obrigado pela participação. Obrigado pelo Volte convite. sempre. A quem temerei se tu estás comigo? És meu amigo fiel, meu melhor abrigo. Meu socorro é o Senhor, Deus forte e conselheiro. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.